Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode criar um calendário editorial usando a ferramenta Notion, né, que é uma ferramenta grátis aí, então você não precisa pagar nada. Eu também vou deixar o template que eu vou usar aqui, né, o sistema que eu vou usar no Notion para você também baixar aí de graça na descrição. Então é só você baixar e usar no seu Notion. Calendário editorial é um termo que eu não sei por que as pessoas gostam tanto desse termo, calendário editorial, mas é basicamente você planejar um mês ou 2 meses ou algumas semanas de conteúdo para alguma rede social, para alguma plataforma, alguma coisa, para uma marca, um negócio, uma empresa ou para um especialista, né? Alguém que produz conteúdo ali na internet, algum produtor de produtos também, né? Então, assim, o calendário editorial, ele é uma forma de você manter as publicações e você justamente fazer esse planejamento, né? Essa organização e você conseguir meio que criar uma visualização de um planejamento de conteúdo mais para frente, né? E não ficar fazendo um post por dia ali que também não é algo muito garantido, né? Muito confiável que você vai conseguir manter. Então a ideia do calendário editorial é você justamente conseguir manter uma sequência, né? Manter uma consistência de postagens em alguma rede social e você justamente ir planejando conforme o tempo for passando. Então hoje é segunda, por exemplo. Aí hoje que é segunda, você vai planejar os posts da semana que vem, porque os posts dessa semana aqui você já tem planejado. Então aí você planeja os da semana que vem ou até, sei lá, das próximas 2, 3 semanas. E aí você tem meio que o mês inteiro planejado e você consegue justamente trabalhar muito melhor e ter essa facilidade para você ir postando, né? Aí você vai postando e vai programando os posts, vai fazendo as imagens e tal, e você tem mais tempo para fazer isso. Então é uma forma muito boa de você fazer isso, o calendário editorial, mas para você fazer justamente esse calendário, você precisa de algumas outras coisas, né? Não é fácil assim de você pensar num tema e colocar um dia e colocar um calendário, colocar, sei lá, no Google Agenda. Mas apesar da ideia ser simples, né, de você conseguir planejar, sei lá, alguns posts, uns 14 posts, 30 posts, que seja um por dia ali, a execução disso não é tão fácil quanto parece. Se você cria conteúdo, você sabe que não é fácil. Eu crio conteúdo já fazem aí uns 5 anos mais ou menos, então nunca foi fácil para mim fazer esses planejamentos de conteúdo. Então nesse vídeo aqui, além de eu te mostrar como fazer um calendário editorial perfeito que vai te dar uma organização para você conseguir ter essa consistência de postagens em qualquer rede social que seja, eu também vou te dar várias dicas para você também criar conteúdo com muito mais objetivo e, óbvio, né, muito mais fácil também, para você não ter esse problema de ficar sem ideia, e também vou te mostrar como que você consegue criar de um jeito muito mais rápido as artes, os vídeos e enfim. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou mostrar aqui um sistema que eu criei de criação de conteúdo, né? Eu criei num vídeo específico que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, se você quer ver o processo de criação desse sistema aqui. Apesar de ser simples, ele já funciona muito bem, né? Para quem tá começando a criar conteúdo agora, ou para quem não tem um template, não tem uma forma mais fácil de fazer esse planejamento aqui. Então, eu criei esse sistema aqui para ele ser bem intuitivo mesmo. Então, aqui você só vai, né, abrir o sistema, colocar o seu canal de conteúdo aqui, colocar o número de seguidores, tudo mais, colocar os conteúdos, não precisa porque já é automático aqui, só os seguidores mesmo. E aí você já tem os canais de conteúdo criados aqui. E aí aqui embaixo tá o negócio, que tá o principal, que você vai criar justamente os conteúdos, né? Aí eu coloquei aqui as duas redes sociais principais que eu acho, né, para criação de conteúdo, que é o Instagram e o YouTube. E aí você tem as visualizações diferentes aqui para cada um. E aí eles estão separados aqui, né, por Kanban, por status. Então você consegue também ter essa organização de saber como que cada um tá planejado. Tem, né, a parte do calendário aqui, que é justamente onde o pessoal faz o calendário editorial, né, que é basicamente você encher esse calendário aqui de coisa. Então cada dia desse aqui vai ter um post. Aí você vai conseguir clicar na página, abrir ela e já ver basicamente o que tem dentro da página, né? Qual que é o conteúdo que você vai criar, como que você desenvolveu ele e tudo mais. Então aqui já tem tudo isso. Então esse sistema aqui você já consegue usar muito bem para você já começar a criar conteúdo de um jeito bem organizado e só ir, né, criando aqui nos botões aqui em cima e personalizado do jeito que você quiser também, né? Porque aqui você tem liberdade de fazer o que você quiser. Você tá no Notion, então não tem limitação quase nenhuma aqui do que você quiser fazer. Mas eu também tenho o sistema, né, que é o meu sistema completo de criação de conteúdo, que foi um sistema que eu criei há algum tempinho, mas esse aqui sim, ele é todo configurado especificamente para você ter todos os recursos que você vai precisar para criar conteúdo. Então aqui eu chamei de conteúdo único, né, que todos os produtos que eu lanço de algum produto eu coloco único na frente por algum motivo. E aí aqui vai ter a mesma coisa daquele outro lá, né? Então eu continuei com esse layout do Kanban aqui, só que nesse você vai ter os templates externos aqui das páginas, né? Então cada tipo de conteúdo
conteúdo tem um template diferente. Então esse aqui o artigo, ó, vai ter as ideias e tal. Esses templates aqui eles servem justamente para facilitar para você criar conteúdo. Então esse do YouTube aqui é o que mais tem, né? É o que mais tem coisa, porque gravar vídeo não é fácil, né? Então você tem algumas coisas para te ajudar aqui, porque se você só ligar a câmera e começar a gravar é coisa que pouca gente consegue fazer e o vídeo ficar bom, né? Mas aí você tem todos os templates aqui, né? Então, ó, carrossel, as lâminas aqui, tudo mais, legenda. Então aqui já tá tudo pré-programado. E aqui, né, o adicional também é que você vai ter os meses aqui, né, e o desempenho de cada mês. Então, se você realmente for social media aí, se você fizer trabalhar com isso e gostar de fazer relatório, gostar de apresentar relatórios, né? Só que é uma mão na roda para você, porque isso aqui é meio que automático, né? Ele já vai te dar todos os dados mais importantes. Então, tá tudo aqui na esquerda. Aqui tem o calendário, né? Pra gente justamente fazer o nosso calendário editorial também. Esse sistema eu coloquei. Os patrocínios e os objetivos relacionados às redes sociais aí, né? As plataformas. E aqui as ideias. E aqui tem mais umas páginas que eu sempre deixo meio escondidas aqui, que é as estruturas de conteúdo universais, que eu coloquei aqui, se não me engano, 80 e poucos, ou 90 e pouco, ou 100, não sei se chegou a 100 já. Mas são estruturas, assim, são temas, vamos dizer assim, né? De conteúdos que você consegue criar para qualquer nicho. Então isso aqui facilita muito para você criar conteúdo. E aqui tem alguns prompts também para criar conteúdo. Isso aqui eu posso mostrar um pouquinho, que é basicamente alguns prompts para você colocar na IA aí para ela te ajudar a criar um conteúdo estratégico. Esse sistema aqui não serve para você criar aquele tipo de conteúdo mais simplão assim, né? Até porque hoje em dia não funciona mais esses conteúdos muito topo de funil assim. Então, enfim, aqui você vai ter um tema completo para fazer isso, com as visualizações. Essa parte de desempenho aqui eu gosto muito também, porque você tem tem ainda mais métricas, né? Então aqui é os do mês, né? Só que resumido, e aqui você tem para cada post. Então você consegue saber como que cada post foi, né? Como que ele se saiu. Então você sabe os novos seguidores que tiveram, compartilhamento, salvamento e tudo mais. Então aqui você consegue cadastrar um monte de coisa aqui, fica bem legal você ter essa visualização. Como eu trabalhei como social media por um bom tempo, então eu tenho essa noção do que um social media precisa, né? Para ter um sistema desse. E aqui eu tenho o Super, né? Que é o sistema completo aí para empresas que querem ter uma organização, né? Uma gestão no Notion aqui. Então é um sistema completo para empresas no Notion. E aqui eu também coloquei justamente o conteúdo único aqui dentro. E eu dei algumas mudanças, né? Principalmente essa parte de dados aqui, ó. Que eu tirei um pouco daqueles dados muito específicos dos conteúdos, porque aqui eu tô focando mais em marketing. Então você pode ver que tem mais coisas, ó. Investimento em propaganda, kits YouTube, seguidores do Instagram e conteúdos publicados. Então é uma coisa mais voltada para marketing mesmo. E aqui as campanhas de marketing também, né? Para colocar no tráfego e tudo mais. Então esse super aqui eu tô terminando ele, ainda não acabei esse sistema. Mas enfim, é só para te mostrar que conteúdo é essencial para as empresas hoje em dia. Então todos os sistemas que eu faço aqui, principalmente esse, né? Eu fiz um especial para criação de conteúdo, para justamente facilitar, né? Isso. Então você tem uma página inteira para te ajudar a criar conteúdo. Mas aqui eu vou usar esse padrão mesmo, né? Esse mais simples que eu criei num vídeo, que já vai ajudar muito a gente a fazer isso. Então eu vou duplicar isso aqui. Beleza, dupliquei aqui já para eu demonstrar como que vai ser aqui. Eu vou tirar essas posts aqui. E aí vamos começar com algumas coisas que você precisa definir, né? Precisa saber antes de começar a criar conteúdo, porque esse termo, né, calendário editorial é um termo já muito conhecido, né? Muito famoso aí no marketing digital. Então, até quem não cria conteúdo acho que conhece, né, esse termo assim, que sabe que tem a ver com criação de conteúdo para internet, para Instagram, YouTube, enfim. Então você pode tranquilamente não saber alguns fundamentos da criação de conteúdo, né? Que é basicamente a gente, né, para começar, é a gente saber qual é o nosso público. Isso aqui você já deve ter ouvido falar bastante, né? Então eu não vou nem desenvolver tanto isso aqui. Vou colocar também níveis de consciência, depois eu explico melhor da audiência. Também tem a questão das plataformas, né? Bom, beleza, eu tenho 6 coisas aqui, né? 6 itens na minha lista. Não vou levar em consideração sequência, nem hierarquia, nem nada do tipo. Eu só fui escrevendo aqui o que eu fui lembrando. Provavelmente eu vou lembrar de mais alguma coisa daqui a pouco. Mas é o seguinte, você precisa definir cada uma dessas coisas aqui para facilitar a sua criação de conteúdo. Então, um erro de muita gente que está começando a criar conteúdo agora ou recentemente é você simplesmente ver uma galera criando conteúdo aí, você percebeu que é uma coisa importante, então você já não está totalmente inconsciente dessa questão da criação de conteúdo. Então, se você tem uma marca, se você é coprodutor, se você, sei lá, tá ajudando alguém a ter um Instagram decente ali, você já percebeu que criar conteúdo é uma coisa muito importante e vai continuar sendo muito importante, vai continuar aumentando essa importância, só que você pode não saber, né, os fundamentos. Então, primeira coisa é você saber qual que é o seu público, e o público também está muito voltado com o produto. Eu vou colocar produto / problema, né?
Só pra gente conseguir destacar essas duas coisas aqui. Então, como que você vai saber quem que é o seu público, né? Eu acho que a questão do público, né? A questão da audiência de uma marca na internet tá muito ligado com o que você vende, né? Então, qual que é o seu produto ou qual que é o problema que você resolve. Se você, por acaso, vende serviço, por exemplo, né? Ou consultoria, qualquer coisa do tipo. Então, é assim, para você definir o seu público e para você saber exatamente para quem que você precisa falar na internet, vai um puta de um planejamento, vai muito estudo. É um processo, assim, que demora muito, né? Para você realmente definir com clareza quem que é o seu público e quem que você precisa atingir. E às vezes a gente faz o teste ali e vê que nem é isso. Então, eu não vou pegar tanto nesse ponto aqui, senão vou dar um vídeo inteiro só disso aqui, quem que é o seu público. Então, vamos falar do problema, né? Vamos falar do produto, porque eu criei conteúdo durante muito tempo do jeito errado. E qual que é esse jeito errado? Não tendo um produto para vender. E aí você pode ouvir isso e falar: ai, Pedro, mas porra, eu não quero vender, eu não sou a pessoa do marketing, eu não gosto de fazer oferta, eu não gosto das pessoas que ficam só fazendo oferta e só vendendo e vende curso, não sei o que, eu tenho preconceito com isso. Cara, tudo bem. Assim, você pode achar estranho isso, você pode achar, sei lá, Hotmart estranho, se você tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas. Você pode achar isso meio errado até, de certo ponto, mas entenda que o marketing é o marketing e hoje em dia é assim que funciona, pelo menos no momento que a gente tá vivendo agora, em 2025, o marketing ele tá muito assim ainda, então uma hora essa tendência de criação de conteúdo vai mudar, provavelmente, uma hora, sei lá, as pessoas não vão nem vender do jeito que elas vendem hoje, mas ter um produto é uma das coisas mais certas que você faz para começar a criar conteúdo. Por quê? Porque você vai ter um objetivo para criar conteúdo. Porque assim, você tem uma marca, você tem um negócio, você tem ali uma empresa na internet e você quer conquistar mais clientes com essa empresa, certo? Esse é o objetivo de qualquer empresa, qualquer negócio. Se você cria conteúdo sem estratégia, se você cria conteúdo só por criar ou só para conseguir seguidores, né, que é o que muita gente faz, principalmente quem tem empresa que é só a imagem da pessoa, né? Então, influenciador, por exemplo, que a empresa da pessoa, né, e os resultados daquela pessoa tá muito atrelado à imagem que a pessoa tem. Então, por isso que tem, enfim, agências por trás das pessoas, tem várias questões meio que burocráticas também, né? Várias pessoas por trás ali, empresários e tudo mais. E essas pessoas geralmente têm um produto, né? Mesmo que o produto seja a própria pessoa, né? Ela pode ter, sei lá, um código de desconto em alguma loja, pode ter um produto que ela vende físico mesmo, pode ter, sei lá, qualquer coisa, um curso ali, ela vai estar vendendo esse produto. E aí você sempre vai ver ela ofertando esse produto de alguma forma, mesmo que seja indiretamente, ou mesmo que só falando o nome, né? Então, qualquer coisa pode servir de marketing. Então, assim, qual que é a ideia? Eu mesmo comecei a criar conteúdo e eu não tinha nenhum produto, não tinha nada para vender, não tinha nada para ofertar. E o que isso acabou gerando de consequência para mim? Eu não conseguia criar conteúdo do jeito certo. Eu não conseguia ter consistência no conteúdo. Eu não conseguia focar em alguma coisa que eu ia falar. Eu não conseguia conquistar uma audiência que tinha um certo padrão de comportamento, vamos dizer assim, né? Que é o que as pessoas gostam, que as pessoas têm interesse. Eram vários interesses juntos e eu só falava do que eu queria falar e eu, enfim, comecei a criar conteúdo no Instagram, né? Com imagenzinhas, né? Com carrosséis ali sobre design. Então eu falava sobre fonte, falava sobre tipografia, que no caso é a mesma coisa, né? Eu falava sobre cores, fazia conteúdo de ferramentas úteis para designers, falava de, enfim, várias coisas, várias coisas. E aí, qual que era o objetivo disso, né? Eu basicamente buscava seguidores. Eu só queria seguidores, eu queria ter algum resultado ali, né? Eu queria criar conteúdo e postar ali e ter, sei lá, quantos likes, quantos comentários. Eu queria só esse comportamento das pessoas em estarem vendo meu conteúdo e, enfim, engajarem com o meu conteúdo. A questão é que o que isso ia me trazer? O que esse tipo de conteúdo ia me trazer? Literalmente nada, porque não tem estratégia, não tem nada envolvendo esse conteúdo, entendeu? Por isso que quem tem produto, quem tem serviço, quem tem curso, quem tem alguma coisa assim, sempre vai ter um objetivo específico com o conteúdo e a estratégia do seu conteúdo, o planejamento por trás do seu conteúdo sempre vai estar atrelado a um produto, alguma coisa que você quer vender, porque as pessoas, sempre que você mostra uma ideia para as pessoas, sempre tem um próximo passo, né? Então, por exemplo, uma loja de facas, né? Uma cutelaria, acho que é o nome. Você vende a faca, você consegue vender a faca ali, ou você vende, sei lá, um kit de facas. A pessoa que comprou isso, ela volta para casa, ela usa a faca que comprou de você por algum tempo ali, usa por uma semana, sei lá, e ela começa a perceber que a faca não tá mais cortando direito, que ela vai pensar, pô, eu preciso de um amolador de faca, né? Eu preciso de um afiador de faca ali, não sei como que chama na sua região. E aí, onde que ela vai comprar esse afiador de faca? Óbvio, né? Na sua loja. Então, ela tinha um problema que era, eu preciso
cortar coisas, então eu preciso de uma faca. Ela conseguiu resolver esse problema, comprou uma faca, só que depois que ela comprou a faca e resolveu o primeiro problema, ela vai ter outro problema, que é amolar a faca. Ela vai, uma hora, ficar cega. Então, entende que cada solução traz e gera um novo problema. Cada solução gera um novo problema e é isso o que a gente tem que entender, é isso o que muda a sua percepção do marketing no geral, né, de vender coisas na internet, que você sempre precisa estar vendendo e sempre precisa estar em contato com o seu cliente para também, né, manter o LTV lá em cima e manter ele comprando de você, porque isso é possível, né, você não precisa sempre estar buscando clientes novos, né, leads frios, vamos dizer assim, porque muitas vezes esses leads frios, eles não vão comprar de você diretamente, é muito mais fácil você vender de novo para uma pessoa que já comprou de você. Então você sabendo exatamente qual que é o problema que você resolve, você consegue criar um calendário editorial, você consegue criar uma linha editorial para você trabalhar com esses problemas e mostrar que você sim resolve o problema que a sua audiência tem perfeitamente. Então é assim que a gente trabalha com criação de conteúdo. Você precisa ter um produto, né, uma solução que você entrega, um problema que você resolve da sua audiência, e assim você acha muito mais fácil o seu público, né? Então você define o nicho, você define o problema, você cria um produto para resolver esse problema e você automaticamente já vai achar a sua audiência, porque as pessoas vão meio que buscar aquilo, né? Óbvio que isso não é rápido de fazer, né? Você precisa criar bastante conteúdo, você precisa aparecer bastante. Então a sua marca, ela precisa estar presente na rede social para isso, né? Por um bom tempo, seja com site, seja com vídeo no YouTube, seja com post no Instagram, qualquer coisa. Só a questão de aparecer que é muito importante, né? E você, óbvio, tem que falar sobre o problema e você tem que mostrar que você sabe resolver o problema. Então mostrar depoimentos, mostrar cases de sucesso do seu problema, do seu produto. Enfim, já tô entrando numa parte um pouco mais profunda do que eu queria entrar aqui nesse vídeo, mas calma que a gente vai entrar na parte prática, tá? Isso aqui eu só tô falando disso aqui porque é realmente muito importante para você entender como que você não vai ficar travado para criar conteúdo, porque isso aí acontece com todo mundo. Acredite ou não, todos os social medias, todos os, enfim, profissionais de criação de conteúdo, eles não são prodígios de criação de conteúdo. Você não nasce sabendo criar conteúdo para qualquer audiência, para qualquer tipo de marca, né? Eu já criei conteúdo para um dos nichos mais difíceis que eu já vi, que foi o nicho de documentação para logística de equipamentos de grande porte, equipamentos médicos de grande porte. E eu fiquei criando conteúdo para esse nicho, para uma empresa desse nicho por, sei lá, 6 meses, 9 meses. Então assim, por que eu consegui fazer isso, né? Porque eu entendi esses pontos aqui e naquela época eu tava também, assim, vidrado em criação de conteúdo, então eu sempre gostei muito de criar conteúdo. A partir do momento que você entende isso aqui, a sua criação de conteúdo muda e você consegue destravar bastante coisa. Então, sabendo quem é o seu público, sabendo qual é o seu produto e qual problema o seu produto resolve, você consegue achar também o objetivo do conteúdo, que é justamente conseguir conquistar mais clientes. Só que não é tão fácil assim, né? O objetivo de qualquer marca, qualquer empresa na internet é conquistar mais clientes, né? Sem faturamento, uma empresa não existe. Só que, então, o seu conteúdo pode ter vários objetivos. Ele deve ter vários objetivos, tá? Por quê? Porque, pensa, uma marca, por exemplo, que só cria posts e só faz conteúdos, só faz vídeos educacionais, por exemplo. Pensa numa faculdade que só... Faculdade não, né? Pensa sei lá, uma escola de aulas infantis e o Instagram dessa escola só posta coisas educacionais. Então, eles só postam, tipo, mini aulas ali ensinando a criança, ensinando, sei lá, o pai a ensinar a criança também a fazer alguma coisa, a escrever o nome dela ou qualquer coisa do tipo. Então, só tem esse tipo de conteúdo nessa escola. Isso vai causar uma consequência que é a seguinte: as pessoas, elas vão, primeiro, achar chato, porque esses posts que ensinam muito, né, que são muito educacionais, eles têm momentos, né, então a pessoa não vai querer consumir qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento esse tipo de conteúdo, então você precisa sempre diversificar por conta disso. A pessoa provavelmente não vai querer aprender, tipo, ninguém entra na internet, ninguém entra na internet não, ninguém entra no Instagram para aprender, por exemplo, muito menos no TikTok, né? A rede social é muito mais para entretenimento e para criação de comunidade no geral, e interação, né? Interação social também. Então, assim, se você continuar fazendo e se você fizer só um tipo de conteúdo, você não vai conseguir ter sucesso. Então, você precisa ter vários tipos de objetivos de conteúdo na sua rede social. Eu tenho aqui nesse sistema, né? A gente já vai entrando aos poucos na parte prática. Eu tenho aqui alguns tipos de conteúdo que é educacional, entretenimento, inspiracional e vendas. Você pode achar vários tipos de frameworks diferentes. Eu sempre quero simplificar as coisas, né? Eu sempre quero facilitar muitas coisas. Então, você pode simplesmente
não seguir o que eu tô te falando aqui e criar outros tipos de conteúdo, mas esses aqui eu já acho que são os principais, né, que são os educacionais, os inspiracionais, e esse vídeo aqui eu quero que seja bem simples também de entender, para quem também não sabe, tem ideia de como criar conteúdo, saber como fazer isso. Então aqui os educacionais, os inspiracionais, calma aí que eu só percebi agora que eu fiz entretenimento. Então tem os educacionais, os inspiracionais, os de entretenimento e os de vendas. Tinha repetido aqui os educacionais. Então é assim, os educacionais, eu acho que eles são o principal tipo de conteúdo, né? É o tipo principal de conteúdo que você vai precisar abordar em qualquer tipo de rede social, porque é ele que vai mostrar que você tem a capacidade de resolver o problema que a sua audiência tem. Então você é capaz de fazer aquilo ali e vai te mostrar que você tem autoridade no assunto. Então se você sabe ensinar, você sabe fazer aquilo, né? Os inspiracionais são aqueles tipos de conteúdo que meio que dão um impulso na pessoa, sabe? Dão um empurrãozinho assim, sabe? Quando falta só uma coisinha pra pessoa entender alguma ideia, pra pessoa captar algum tipo de argumento que você tem, ou sei lá, uma frase interessante que você quer compartilhar com as pessoas, que fazem a diferença de alguma forma, né? Que você consegue agregar de alguma forma. Então tem que lembrar que cada tipo desse de conteúdo é sempre importante de você agregar alguma coisa. Menos os de vendas, né? Que são mais criativos, né? Que é aquela coisa mais realmente institucional, né? Aquela coisa de você só colocar uma imagem de alguma coisa e botar um preço. Enfim, você não precisa agregar alguma coisa desse tipo de criativo. Mas é também por isso que não converte tanto, né? Que não funciona muito bem. Mas os inspiracionais é aquela hora que você saiu um pouco da função de professor, vamos dizer assim, né? Dos tipos educacionais, e você entrou um pouco no corpo do personagem do coach, vamos dizer assim, né? Ou da pessoa, sei lá, motivadora no geral, né? Porque coach é uma palavra que já tem tanta gente com preconceito que nem vale a pena falar mais. Mas aquela questão de você só se conectar com o seu público, né? Então pode ser, por exemplo, uma foto de uma viagem sua com alguma história interessante. Pode ser um vídeo, uma foto de você com seus filhos, por exemplo, que vai se conectar com a pessoa. Então os inspiracionais é aquele momento que você cria conexão, porque o jeito mais fácil, o jeito mais garantido de você vender coisas para as pessoas, para uma audiência, é você criar conexão com elas. Então os posts, os conteúdos inspiracionais são esse tipo aqui. Só não pode ser preguiçoso e ficar só postando frase motivacional, porque também não vai converter, né? Não vai motivar em nada, não vai, enfim, conectar com as pessoas, porque as pessoas gostam de outras pessoas, né? Então se você posta por isso que eu dei o exemplo de postar fotos de família, postar foto de cachorro, de pet, porque você consegue se conectar muito mais, né? As pessoas que estão próximas ali a elas, você consegue criar uma conexão com outras pessoas, né? Então, por isso que eu dei esse exemplo aqui. E aí, o entretenimento, né? É o famoso meme ali, um vídeo mais simples ali, um vídeo mais descontraído, que você consegue quebrar o padrão dos conteúdos educacionais, né? Só que a questão é que eu vou chegar nas plataformas certas, né? Mas eu já quero adiantar isso aqui, que cada tipo desses 4 aqui, que eu quero facilitar, né? Por isso eu coloquei 4, mas você pode achar muito mais tipos. Você precisa entender se a plataforma que você quer trabalhar, que você quer criar conteúdo, faz sentido para você criar o tipo de conteúdo que você cria. Então, eu, por exemplo, por muito tempo, eu foquei em criar só conteúdo que ensinava alguma coisa, né? No Instagram. Então, sei lá, há 4 anos atrás eu fazia só isso. Então, era só umas artezinhas meio que dando dicas, assim, de ferramentas para as pessoas, como eu dei o exemplo aqui agora há pouco, né? De você só criar uns posts que, porra, não conecta com nada, não fala nada, não vende nada, não agrega muito valor, né? Então, o que agrega é para as pessoas que estão começando agora no mercado. Então, eu posso ter agregado algum valor e posso ter ensinado e mostrado algum tipo de recurso interessante para designers novos, mas, cara, não chegava nenhum cliente, porque eu não passava credibilidade com aquele tipo de conteúdo, né? Então, esses são os tipos de conteúdos e esses são as coisas que você precisa pensar antes de criar um conteúdo, né? Você precisa entender se a plataforma faz sentido de você criar esses conteúdos. Por exemplo, no Instagram, você pode muito bem fazer uma imagem institucional com a sua cara e com o preço embaixo, com o nome do produto e tudo mais, que você pode ter algum resultado, né? Só que, pensa no YouTube, por exemplo, você faz um vídeo só falando sobre um produto, só falando sobre como o seu produto é bom, como as pessoas gostam, como os resultados que você faz as pessoas alcançarem são bons também. Ninguém vai ver esse conteúdo, né? Porque o YouTube ele é muito focado em educação, então por isso que aulas sempre vão funcionar no YouTube. Mas também tem a parte do entretenimento no YouTube, que também funciona muito bem. Outro exemplo é você querer fazer post de meme no LinkedIn. Só de ouvir isso você já sente um negócio estranho. Por quê? Porque o LinkedIn não é rede social, não é plataforma para você ficar postando memezinho. Apesar de que, né, tem gente que faz
isso, obviamente, mas não é uma plataforma apropriada para você fazer isso. Então, eu volto de novo naquela ideia. Você precisa entender as plataformas, você precisa entender qual que é o objetivo de cada plataforma e como que você pode trabalhar nelas do melhor jeito possível, com o que você tem de valor para agregar para as pessoas. Então, o tipo inspiracional quase sempre vai funcionar com todas as plataformas, porque é o que gera conexão, é o que você consegue tanto criar com texto, quanto com imagem, quanto com vídeo, né? Você consegue contar histórias de qualquer forma que seja. As pessoas gostam muito de histórias, elas se conectam, elas se emocionam, elas se identificam, por isso que é muito importante. Então, eu diria que você precisa criar bastante desse tipo. Educacionais também, né? É o mais importante para você criar a autoridade, você gerar uma credibilidade ali na sua imagem ou na imagem da sua empresa. Também é muito importante, mas precisa ser um tipo de conteúdo estratégico, precisa ser específico. Você não pode criar só conteúdos que ou vão muito além do que o seu público entende e do que ele quer consumir, tanto quanto você não pode ficar criando conteúdinho igual eu criava há 4 anos atrás no meu Instagram, que é o tipo de conteúdo raso que a gente chama, né? Então você precisa sempre equilibrar entre um conteúdo que nem é tão raso e nem é tão profundo, então aquele meio termo ali, mas você também precisa criar um conteúdo profundo para as pessoas, né, para sua audiência perceber que você entende do assunto, que você consegue entregar algum valor. Então ela vai perceber, porra, se esse cara tá entregando esse tipo de valor em algo de graça, né? Imagina eu pagando alguma coisa para ele. Esse é o pensamento que você precisa gerar na sua audiência, nas pessoas que vão te assistir ali. E entretenimento você pode criar assim de vez em quando. Aqui você tem que tomar muito cuidado para sua marca, né, para sua comunicação não ser mal entendida também, né, para as pessoas não acharem que você só faz meme, só faz humor, né? Acho que tudo tem um momento certo de você fazer, né? Então você pode sim postar memes, você pode postar coisas divertidas ali, vídeos que vão entreter a sua audiência, mas não fazer só isso, né? Porque senão você pode viralizar um vídeo ali, por exemplo, de um meme, de alguma coisa, e você pode puxar muita gente que não tem nada a ver com a sua marca, né? Não tem nada a ver com o seu negócio e você vai só encher de pessoas, encher de pessoas que não vão agregar em nada, que não vão comprar nada de você, e vai parecer que você tem bastante gente, porque, enfim, tem uma galera te vendo ali, mas muitas vezes você não vai vender nada desse jeito, porque elas vieram pelo motivo errado. Então, é isso. E os de vendas, né, que você precisa também postar de vez em quando, também não posta muito muito diretão de venda, sabe? Aquele negócio de você, sei lá, postar um desconto, postar uma urgência ali, né? Você posta de vez em quando ali, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, quando tiver alguma data festiva, alguma data comemorativa que você realmente fez uma campanha de marketing ali, porque ficar postando só isso também as pessoas vai encher o saco, ninguém gosta de ficar vendo promoção na tela, ninguém gosta de ficar vendo essas coisas assim, porque é como se você estivesse forçando a pessoa a comprar, né? Então ninguém tá na rede social pra ficar comprando direto. É legal você sempre deixar na mão da pessoa se ela quiser comprar ou não, né? A necessidade dela de comprar alguma coisa ou não, e aí você cria essa necessidade justamente com os posts educacionais e os inspiracionais. Agora, qual que é a porcentagem desses tipos de conteúdos aqui que eu recomendo você fazer para ter uma criação de conteúdo bem organizada e bem equilibrada, para você não passar do ponto em nenhum desses? Os educacionais com certeza são os principais, né? Então você precisa sempre estar focando nesses aqui, eu diria que 50%, mas lembra do que eu falei que você precisa criar posts educacionais que são estratégicos, não pode passar do ponto conteúdo raso, também não pode entregar tanto valor que as pessoas não vão nunca mais querer, nunca mais vão precisar comprar nada, nunca mais vão precisar ver nada do tipo, né? Porque você entregou tanto valor que elas já acham que é o suficiente, então você precisa sempre ter esse equilíbrio em mente aí. Os inspiracionais, eu acredito que seja aí uns 20%, talvez, foi o 2 mais horrível que eu já fiz, 20%, porque realmente precisa ter ali, você precisa contar algumas histórias, você precisa engajar com a sua audiência, precisa criar conexão, porque se você não criar conexão, você só vai ser mais uma pessoa tentando ter algum espaço na internet, só criando conteúdo, só falando sobre coisas, só ensinando as pessoas alguma coisa, você só vai virar um professor de internet, então isso aí ninguém gosta de acompanhar muito, né? E esse tipo de conteúdo aqui é o que mais cria fãs de verdade, né? O que mais cria pessoas que gostam realmente de você, então 20%, ou você pode fazer 40% e 30% aqui embaixo, mas aí, enfim, tem as variações aí, né? É só uma ideia que eu tô passando aqui. Entretenimento, eu diria aqui também 20%, então aqui a gente já tem 90%, né? Falta 10%, e aí o 10% fica pras vendas, que aí é quase nunca ali que você vai fazer, mas quando precisar fazer, quando realmente for o momento certo de você postar uma promoção, alguma coisa temporária, você vai lá e posta e pronto. E depois não fica spamando esses criativos só de vendas, né? Então, esse é o jeito que eu mais gosto de trabalhar, né? Focar sempre em educacionais para você gerar autoridade e conseguir
conseguir argumentar, para você conseguir vender o que você vende, né, o seu produto, o seu serviço. Inspiracionais para você gerar conexão, para você fazer as pessoas continuarem te acompanhando, continuarem tendo algum propósito, né, algum motivo de continuar acompanhando sem ser só aprender com você. Então você vai ser sempre o professorzinho da internet, isso não é nada legal. Entretenimento também é você fazer algumas piadas ali de vez em quando, alguma brincadeirinha ali, ou postar algum memezinho de vez em quando que faz sentido com o que a sua audiência também assiste, né, com o que eles consomem, com o que você consome. Então eu vejo muitas páginas de nicho assim, tipo, sei lá, página de assistência técnica, né? Cara, você consegue criar muito meme e muita piada com a assistência técnica, né? E o público de assistência técnica, seja a pessoa que quer resolver alguma coisa, ou seja a pessoa que quer aprender a justamente trabalhar com a assistência técnica, ela provavelmente vai ser de menos idade, né? Vai ser, sei lá, menos de 40 anos, menos de 45 anos. Então essas pessoas, elas estão mais ligadas em entretenimento, né? Elas gostam de meme, de vídeo engraçado, e todo mundo acho que vê um pouco de vídeo engraçado na internet, né? Então isso aí é normal. Então assim, você sempre vai achar essas páginas que postam memes de vez em quando e dá super certo, assim, o engajamento é sempre grande, tem bastante comentário, né? Bastante discussão ali nos comentários, e quanto mais você fomentar isso aí, mais você consegue ter resultado, porque as pessoas, elas vão lembrar da sua marca, né? Vão lembrar do seu nome, do seu logo, então isso é importante, só que você precisa sempre analisar para ver se é realmente, para ver se faz sentido, para ver o que é melhor para você. Você pode fazer essa conta, essa análise aqui, mas essa é a média, né, que eu gosto sempre de trabalhar com os clientes que eu tinha lá como social media. Então 50, 20, 20 e 10. Agora, outra coisa que também é algo primordial para você ter em mente, para você saber de fato como que você vai querer trabalhar e como que você vai tirar o maior proveito de cada conteúdo. Então aqui a gente já separou os conteúdos que a gente pode criar em 4, né? Então a gente já tem aqui 4 opções. E os níveis de consciência, ele deixa a gente também separar. São 5, mas eu vou colocar 4 porque tem um dos níveis de consciência, eu não acho que faz muito sentido, então eu vou colocar 4 também. Então aí você vai ter algumas possibilidades para criar conteúdo. Então aqui a gente já tem algumas limitações que são muito boas, para falar a verdade, que são limitações que vão te ajudar a tirar algumas possibilidades que você tem de criar conteúdo, porque se você é capaz e se você pode criar qualquer tipo de conteúdo, quer dizer que você vai ficar travado em algum momento desse processo, né? Então você precisa sempre se nichar de alguma forma, mesmo que o seu nicho for grande, emagrecimento, por exemplo, né? Você consegue falar sobre qualquer coisa praticamente que faça sentido com saúde. Então você tem primeiro o seu nicho, né? Que você vai precisar focar em estar dentro do seu nicho, né? Que é um mercado. Você tem o seu produto, né? Que você vai sempre criar conteúdo com base no que o seu produto entrega, então com base na solução. Você tem o seu público, né? Mas também tá baseado no seu nicho e também no seu produto, então eu não vou nem contar. Você tem os 4 objetivos de conteúdo, que também é mais uma questão de limitação aqui, né? Você precisa sempre estar dentro desses 4 aqui, então é mais uma forma de você se ajudar a criar conteúdo e ter menos opções para você abrir a cabeça e enlouquecer. E você tem também os 4 níveis de consciência, deu 4 aqui, né? 4 níveis de consciência para você trabalhar também com a sua audiência e saber exatamente quais tipos de conteúdos que você vai conseguir desenvolver para alcançar, né, os níveis de consciência que a sua audiência vai ter. Então você precisa lembrar disso. Então são 4 limitações muito importantes que a gente tem. Então vamos lá, ó. Eu já cadastrei aqui os níveis de consciência. Eu falei que não ia colocar o nível 5, mas eu vou colocar só para você entender realmente quais são os 5 níveis, mas a gente vai focar nesses 4 que são os mais importantes. Então assim, um copywriter, se não me engano, eu acho que o nome dele é Eugene Schwartz, ele criou esses 5 níveis de consciência quando ele percebeu que as pessoas não compram simplesmente do nada, né? Ninguém entra na sua loja, ninguém entra no seu perfil do Instagram aí por pura sorte e vai lá e compra um negócio porque ela, sei lá, achou legal, achou bonito. As pessoas compram e elas fazem parte, e existe um processo que meio que alinha esse processo de compra das pessoas. Então, o primeiro nível, pensa que é um funil assim, né? Funil não, uma triângulo invertido aqui, né? Uma pirâmide invertida. E aí os funis, eles são separados assim, ó. Então, tem o 1, tem o 2, tem o 3, 4, isso. O nível 1, que algumas pessoas da sua audiência, que são a maioria, né? Por isso que essa parte aqui é a maior que tem. É basicamente onde está a maior parte do seu público na internet, que são os completamente inconscientes. Eles não sabem qual que é o problema deles, eles não sabem qual que é a solução deles, então eles não sabem de nada. Então vamos voltar naquele exemplo da faca que eu dei, né? Pensa que os completamente inconscientes, que não sabem o que é uma faca, provavelmente eles são da época das cavernas lá, né? Da época do fogo, eles caçaram ali, né? Eles precisam comer a carne, porque eles precisam sobreviver
sobreviver. Então, a única coisa que eles sabem é que eles precisam comer para sobreviver. Esse é o problema que eles têm. Mas eles não sabem que eles precisam de uma faca para cortar a carne. Então, como que eles cortam? Com um dente. Então, eles começaram a fazer isso. Só que aí chegou um momento que eles começaram a quebrar os dentes. Quebrar os dentes tudo porque a carne crua ali, né, é muito dura. Então, começaram a quebrar os dentes. Não tinha muito cálcio na época. Não tinha suplemento de cálcio para melhorar a resistência dos dentes. Então, aí eles começaram a cair os dentes tudo e perceberam, eu tenho um problema. Então, eles começaram a perceber que eles precisavam resolver aquele problema. Eu não posso ficar sem dentes, senão não vou conseguir comer nada. Eu vou só comer sopa. E nem tinha sopa na época, só tinha tigre e javali. E aí, eles têm um problema, que eu preciso de dentes. E aí, qual que é a solução que eles viram? Eles pensaram em várias soluções, né? Sei lá, eu vou fazer essa carne aqui de tigre siberiano na panela, e aí eu vou ferver essa carne até ela ficar muito macia e tal. Só que aí não deu certo também, porque a carne ficava muito macia mesmo, virava uma gelatina ali, não ficava tão bom. Aí eles começaram a planejar, né? Eles começaram a perceber vários desses problemas aí, começaram a testar cada um deles e perceberam, por que a gente só não corta essa carne e bota na grelha, só que corta de outro jeito? Daí eles caçaram um tigre siberiano também, porque eles moravam na Sibéria, e com esse tigre siberiano, eles tiraram o dente desse tigre, né? Que é o dente canino aqui, ó, que é o maior que a gente tem. E aí sim, eles conseguiam cortar a droga da carne, conseguiram cortar as outras carnes que eles queriam comer, né? Então eles mataram um tigre para conseguir o dente deles, e aí eles conseguiam usar esse dente de tigre como faca para cortar. Então aí eles já sabem a solução. Eu tenho uma solução, eu vou pegar o dente de tigre ali. Não tinha a faca da Tramontina na época ainda, então tiveram que achar um jeito. E aí, logo depois, né, algum cacique ali, algum líder de bando da época das cavernas dos caras, eles olharam aquilo ali e perceberam, os caras eles estão usando dente de tigre siberiano para cortar carne. Eu poderia usar isso para ter mais autoridade aqui na comunidade, né, para as pessoas olharem para mim de uma forma, eu quero ser o rei dessa comunidade aqui, eu quero ser o rei dessa gangue e eu quero conseguir liderar essas pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou caçar todos os tigres siberianos e eu vou tirar esses tigres da mão dessas pessoas, porque eu quero que elas simplesmente venham até mim para conseguir um dente de tigre siberiano. Eu quero ter todos eles da região. Então, o que ele fez? Ele pegou os capangas dele lá, da região lá, da região inteira dos caras das cavernas, e aí ele falou para cada grupo para eles irem correndo assim, vai correndo aí, vai reto aí, acha uns tigres para mim e mata eles e traz eles para mim, porque eu preciso usar o dente deles. E foi isso que eles fizeram. Então, cada grupo desses aí, uns 8, 10 grupos, eles foram lá, foram pras florestas lá, foram pro mar achar esse tigre siberiano e voltaram com todos os tigres dessa região. Então, acabou todos os tigres, né? O que aconteceu? Ele basicamente monopolizou os tigres da região, ou seja, não tinha mais facas, né? Porque o que os caras conheciam como faca, como solução para você conseguir cortar as carnes, era justamente esses dentes de tigre. E como não tinha mais, eles tiveram que achar outro jeito, né? Só que o jeito mais fácil, o jeito que eles já estavam acostumados, era esse. Então o que esse cara fez? Ele monopolizou, ele criou um produto. Então ele fez as pessoas virem até ele e trocar esse dente de tigre por alguma coisa, por açúcar, por planta, por alguma coisa. Então ele criou basicamente um negócio ali, né? Uma empresa ali para ele conseguir ter algum tipo de trocas ali, conseguir ter algum benefício com aquilo ali. Então ele pensou mais à frente, conseguiu criar um MEI nessa época aí com esses dentes de tigre. E colocou até um nome, inclusive, né? Ele deu uma personalizadinha nesses dentes aí. Ele tava pintando com aquele negócio do polvo, né? Com aquele pó do polvo. E aí ele conseguia pintar esses dentes aí da cor que os caras quisessem. Então dava pra personalizar também. Enfim, ele criou esse produto aí. Ele conseguiu vender esse produto. E agora os caras que sabiam que o dente de tigre era a melhor solução para você cortar as carnes sem quebrar o próprio dente, eles ficaram sabendo que o Jorge lá, o líder da gangue deles, criou esse produto, né? Então ele é o cara que tem esse negócio. E aí eles se tornaram conscientes da marca. Por quê? Porque aquilo se tornou a marca do Jorge. O Jorge, ele tem os dentes dos tigres siberianos e ele é o detentor desses dentes. Então quando a gente quiser comprar alguma coisa, quer dizer, quando a gente quiser cortar as carnes e comer carne de um jeito melhor, né? Sem precisar cortar, sem precisar quebrar os dentes tudo, a gente vai até o Jorge e compra os dentes dele. Então eles se tornaram conscientes da marca, que é o totalmente consciente. Então, essa história toda maluca que eu te contei aqui para dar esse exemplo, espero que você tenha entendido, senão foi 5 minutos aí de pura história bizarra. Eles começaram totalmente conscientes. Então, o problema que eles tinham é que eles tinham que sobreviver, né? Então
Então, primeiro começou com o maior problema de todos, que é a sobrevivência. Então, totalmente inconscientes, sabiam de nada. Só sabiam que eles precisavam comer pra não morrer. E aí depois eles se tornaram conscientes do problema, que é, porra, eu tô comendo, eu tô sobrevivendo, mas meus dentes estão caindo. E se todos os meus dentes caírem, eu vou morrer de qualquer jeito. Então eu vou morrer tendo dente ou não. E aí, se tornaram conscientes da solução. Eles pensaram um pouquinho, com aquelas cabeça oca deles lá, e conseguiram achar uma forma de resolver a questão dos dentes caindo. E eles acharam os tigres siberianos, caçaram os tigres e conseguiram alguns dentes. E aí chegou um cara um pouco mais inteligente ali, um pouco mais fora da curva, e criou um produto com base nesses dentes siberianos. E aí agora eles sabiam que existia um produto que o Jorge tinha criado. E aí depois o cara criou uma marca ali e ficou conhecido como o Jorge dos tigres siberianos dentuços. E aí essa é a história dos níveis de consciência da audiência, que eu nunca mais vou contar essa história na minha vida porque demorou bastante. Mas é isso. E aí você pensa assim, Pedro, pra que eu vou usar esta porra? Por que você contou uma história dessa? Nada a ver. Porque cada tipo de conteúdo, cada conteúdo que você for criar, ele precisa estar dentro, ele precisa estar relacionado a pelo menos um desses níveis aqui. Principalmente, eu diria aqui, principalmente esses dois, tá? Por quê? Porque muitas vezes, para as pessoas conhecerem o seu produto, para as pessoas lembrarem da sua marca, vai demorar um pouco, né? Vai levar um tempo. Principalmente marca, né? Produto você até consegue, sim, fazer isso, né? Inclusive, você não vai conseguir criar um produto totalmente inovador no mercado, por isso que é muito mais fácil você ser lembrado por um produto do que pela sua marca, porque as marcas, elas são as mais conhecidas, né? Elas são as mais famosas. Então, Coca-Cola, Apple, só de ouvir o nome dessas marcas, você tem 1 milhão de memórias, você tem 1 milhão de sentimentos diferentes, né? Porque você lembra da marca. Então, você é totalmente consciente desse funil, né? Você tá no último nível desse funil aqui, quando tem a ver com essas marcas maiores. Só que você precisa, sim, criar conteúdo muito voltado para esses dois aqui, tá? Não precisa criar tanto conteúdo para completamente inconscientes, porque, cara, não tem muito porquê, né? O processo da pessoa perceber que ela tem um problema, né? Até a pessoa perceber que ela tem um problema é um processo difícil, e até ela comprar vai um tempinho aí, né? A não ser que seja um problema muito grande, só que se fosse tão grande assim, ela teria percebido antes, né? Então, como não é um problema que tem alguma prioridade na vida da pessoa, então você não precisa se preocupar tanto em criar conteúdo para esse aqui. E depois, quando você quiser focar em criação de branding, aí sim você vem para conteúdos com base no seu produto, para você aumentar a visibilidade e a credibilidade do seu produto no mercado. Aí sim você vem para cá. Mas aí você me pergunta, que tipos de conteúdo eu preciso para justamente conseguir atingir as pessoas que estão nesses dois níveis aqui? Bom, consciente do problema, ela sabe que ela tem um problema, ela precisa saber como que ela resolve esse problema, né? Ela precisa saber se existe uma solução para esse problema. Então, o que você vai fazer? Ou aquele tipo de conteúdo que você mostra um problema, você mostra os resultados daquele problema, né? A consequência daquele problema, e você mostra como a solução é fácil, como a solução é... a pessoa não precisa se adaptar a nada, como é muito prático de fazer também. Em pouco tempo ela consegue resolver aquilo. Os benefícios do seu produto, vem mais aqui na solução, né? Então, enfim, é justamente você conseguir desenvolver uma comunicação baseada toda no problema, então na dor da pessoa, né? Então você tocar na dor da pessoa de alguma forma e apresentar ele de um jeito que ela nunca percebeu antes, né? Então, esse exemplo que eu dei dos homens das cavernas, dos dentes quebrados, não é uma coisa muito normal, né? Até porque eu fui bem longe nessa história aí, mas é uma forma de você apresentar um problema de um jeito diferente. Então, eu pensei num produto que é a faca, né? Que resolve alguns problemas da nossa vida, que é justamente uma solução, mas essa faca, eu meio que juntei ela, eu conectei ela com outro problema, que é você perder os dentes. Eu posso falar que se você não usar uma faca para cortar as carnes e for cortar com o dente, você vai perder os seus dentes. Então você vai ter outros problemas. Então esse é o problema, baseado também na solução, que é a faca. Então, enfim, tem vários jeitos de você fazer isso, né? É uma questão de você planejar e ter essa estratégia de saber qual que é a comunicação certa, a comunicação ideal para você conseguir falar com a sua audiência e mostrar essas coisas e abranger esses dois níveis aqui. E a solução é uma coisa um pouco mais direta, um pouquinho mais direta, que é para você justamente mostrar que o seu produto é o melhor do mercado, o seu produto é o que vai fazer a pessoa justamente ter os resultados que ela busca ter, o seu produto é o que menos tem consequências a longo prazo, a médio prazo, o seu produto é o melhor em comparação a um outro concorrente e você consegue entregar mais benefícios em menos tempo. Então, essas coisas de você mostrar os benefícios e listar aquelas coisas que as pessoas podem ter algum tipo de objeção, né, com o seu produto, com a sua solução. Então é assim que você faz esses dois aqui. Tem várias formas de fazer, você precisa só sentar a bunda na cadeira e pensar um pouco qual que é a melhor forma de você fazer isso, mas tem várias formas, então você pode fazer sim de vários jeitos, por serem conteúdos, né? Quando você for partir para criação de criativos, aí
aí você precisa ser sim um pouco mais estratégico e focar um pouco mais em economizar o tempo da sua audiência, em falar mais em menos tempo e mostrar benefício, né? E escancarar a dor da pessoa em menos tempo, com menos argumentos, mas com argumentos muito bons. Tem todas essas condições aí. Bom, beleza. Você entendeu os níveis de consciência, você entendeu os objetivos do conteúdo que você precisa abranger e você também provavelmente já entendeu quais são as plataformas certas para você trabalhar com o seu conteúdo. É só você pensar, né, onde que o seu público mais está, em qual é o nível de consciência ele mais está e como que você pode justamente mostrar melhor as capacidades do seu produto aí, como que você pode solucionar o que você soluciona. Então já tem essa ideia. E aí o momento da marca é basicamente você entender onde está a minha marca agora, quais são os tipos de conteúdo que eu preciso fazer para passar o nível, né, vamos dizer assim, né, para pular um nível, e também tem muito a ver com o tempo mesmo, né, o período da marca no ano, vamos dizer assim, né. Então, se a sua marca, por exemplo, tem alguma coisa a ver com festa junina, você sabe que você vai ter que focar muito mais em criar conteúdo, fazer criativos e fazer vendas e aproveitar a festa junina na época, né, em junho, né, na época que é mais propensa as pessoas pensarem em festa junina. Então, é basicamente isso. Esse é o momento da marca. Tem muito que desenvolver aqui. É só você pensar quando que a sua marca tem mais chance, tem mais probabilidade de conseguir mais clientes com menos esforço, né? E aí você consegue criar conteúdo com base nisso. E aí, agora, além de você ter definido tudo isso aqui que eu falei no vídeo até agora, você vai fazer o seguinte: você vai escrever o que for mais importante. Então, e você vai, né, escrever para justamente se planejar e definir os tipos de conteúdo que vão para cada semana, ou para cada dia da semana, ou para cada momento do mês, ou para cada momento do ano. Então, pensando no calendário editorial, você vai ter que ter ali pelo menos uma semana para frente de conteúdos programados. A gente sabe que educacionais tem que ser 50%, inspiracionais tem que ser 20%, ou um pouco mais, um pouco menos, entretenimento 20% também e vendas 10%. E aí você sabe que eu tenho 7 dias na semana. Vamos fazer de uma semana que fica mais fácil, né? Pra também o vídeo não ficar tão mais longo que isso. E aí você pode fazer um estilo de linha editorial que em cada dia da semana você trabalha um tipo de conteúdo com base em um nível de consciência, ou 2 níveis de consciência, que se você conseguir fazer um conteúdo que abrange pelo menos 2, que são bons conteúdos também, e conteúdo que vai gerar algum valor para as pessoas que forem consumir ali. Então, pensando no comportamento da maior parte das pessoas nas redes sociais em cada dia da semana, a gente consegue saber que segunda-feira você começa com uma coisa mais inspiracional, né? Então, você começa com uma coisa mais leve, porque ninguém quer saber de... Segunda-feira tá todo mundo puto, então tá começando a semana ali, então tá todo mundo meio começando ainda, meio engatinhando. Não começa com educacionais, pode ser entretenimento ali também, pode ser alguma coisa ainda mais leve que isso, mas eu prefiro um inspiracional para começar realmente você meio que martelar um pouquinho da sua marca ali na cabeça da pessoa logo no começo da semana. Terça-feira, as pessoas já estão um pouco mais abertas a aprender alguma coisa, a ter um insight ali, alguma coisinha. Então, eu faria um educacional, é tranquilo também. Quarta-feira, você também pode fazer uma coisa educacional, eu gosto, mas vamos colocar um vendas aqui, porque também faz sentido, né? Você chega no meio da semana ali, você já deu um conteúdinho um pouco mais leve, né? Pra pessoa meio que motivar um pouquinho ela ali no começo da semana. Aí, terça-feira, você já ensinou alguma coisa ali também, você já fortaleceu a sua marca, fortaleceu que você, tá ali presente e você também tem conteúdo de valor para agregar com a pessoa, então você vai martelar ainda mais a sua marca na cabeça dela. E aí, quarta-feira, você já faz uma oferta ali, você já faz alguma coisa, você já foca em fazer algum tipo de chamada para ação, nem que seja vender mesmo, né? Só você, sei lá, chama para um grupo do WhatsApp, chama para alguma coisa, faz um CTA. Quinta-feira, eu voltaria com o inspiracional ou o educacional. Quinta é um pouco aberto nesse sentido, você pode escolher aqui qual que você prefere. Sexta-feira, entretenimento, né? Não tem jeito. Sexta-feira é aquele dia meio off ali. Sábado também é um dia bem off, pra falar a verdade. Mas você também pode colocar um inspiracional, que não tem problema, tá? Aí domingo é totalmente off, né? Ou você não posta nada, porque domingo, apesar de ter bastante gente que tá na internet, sim, mas domingo, como é fim de semana, então, ou você postaria um outro entretenimento ou um outro inspiracional, mas você pode postar qualquer coisa, então, qualquer coisa. Aqui também não leva ao pé da letra, tá? Então, não precisa levar isso aqui como garantia total. Eu coloquei, inclusive, poucos educacional, né? Poucos que vão gerar valor na pessoa, mas você pode, enfim, sei lá, pegar terça-feira para postar 2 educacional, ou quinta-feira para postar um inspiracional e um educacional também, então você posta os 2, aí você vai intercalando e vê como que a sua audiência se comporta com esse tipo de planejamento aqui, e aí, o que você vai fazer? Você vai basicamente repetir isso aqui todas as semanas e ir intercalando, né? Ir mudando ali e fazendo os seus testes que você quer fazer para ver qual que dá mais certo, em
qual dia dá mais certo, em qual hora dá mais certo, apesar de que isso não quer dizer muita coisa, né? Não vai definir muita coisa, mas você pode fazer esses testes aí. E aí, sempre pensando também nos níveis de consciência que você quer agregar. Então lembra que o nível 1, ele não vai comprar nada de você, então é um nível muito desqualificado para você conseguir qualquer tipo de conversão desse nível 1 aqui. Então, se ele por acaso chegar no seu perfil, ele já vai ir para outro nível, né? Porque você já vai ter algum tipo de conteúdo legal ali para ele. E aí ele vai pro nível 2 e aí você já consegue sim trazer ele pro seu barco ali, pro seu lado, e você consegue gerar valor para ele. Ele vai gostar muito de você se você tiver uma conexão que faz sentido com a dele, né? Algumas ideias que fazem sentido com a dele também. Se ele achar que você é a pessoa certa para resolver o problema dele, ele já vai também comprar, já vai fazer algum tipo de ação ali, vai engajar com você, vai fazer algum comentário, alguma coisa. Então já vai começar uma conexão com você. E aí, o nível 3, né? Você também foca bastante em mostrar os benefícios do seu produto. Então você pode, por exemplo, fazer algumas histórias, né? Você pode contar algumas histórias nos stories, ou você pode colocar nos destaques, ou você pode postar print de depoimento de cliente seu no WhatsApp, né? Print de conversa, ou vídeo mesmo, né? De depoimento. Então, enfim, várias coisas para você fazer isso aqui. Produto, né? Você mostra como que é a parte de dentro do produto, né? Como que é sei lá, se for uma ferramenta, alguma coisa, ou você mostra, se for um produto físico, você mostra um vídeo de unboxing, você posta alguma coisa assim, pra pessoa saber qual que vai ser a experiência que ela vai ter quando receber o seu produto. Isso é muito importante também. E totalmente consciente é mais o brand, né? Você focar muito nessa parte subjetiva da marca. Então, como que a pessoa sente em ouvir da sua marca, em ver alguma coisa da sua marca, em consumir qualquer coisa da sua marca. Então, é o branding pelo brand mesmo. Então, aqui você já tem uma marca consolidada no mercado. Então, você focar em branding aqui é essencial. Mas tem muitas marcas que nunca nem vão chegar nesse nível, né? Então, você não tá nesse nível aqui, você não precisa nem pensar muito nisso. Então, sempre foca nesses 3 níveis aqui, principalmente nesses 2, que são os principais e que são os que mais vão fazer você vender aí, né? São os que mais vão fazer você ter argumentos pra pessoa comprar de você. E aí, você, tendo esse planejamento aqui, você já vai saber exatamente quais tipos de conteúdos que você vai querer abordar. Você pode ir no ChatGPT, por exemplo, e escrever: me dê 10 opções de conteúdos de valor que eu posso fazer para a minha audiência do Instagram. Minha marca é X, meu produto é X, eu soluciono o problema X e quero fazer um conteúdo mais voltado para inspirar a minha audiência e me conectar com ela com storytelling, por exemplo. Então aqui eu tô fazendo as ideias do post de segunda, né? Ele já vai me dar 10 ideias, então eu já vou ter, enfim, ideia para 10 semanas aí, se forem ideias boas. Aí eu vou querer colocar aqui inspiracional e focando nos níveis de consciência 2 e 3 do Eugene Schwartz. Essas 10 ideias devem funcionar, devem ser no formato Reels, crie chamadas envolvendo. Pronto. Aí você escreve o que é a sua marca, o que é o seu produto, qual é o problema que você resolve, né? Qual é a solução que o seu produto resolve. E aí você coloca, né? Faz algumas alterações aqui nesse prompt aqui, bota no ChatGPT, ele já vai criar algumas ideias para você, já vai ter algumas ideias e aí você é só mudar, né? A parte do inspiracional que eu coloquei aqui. Aí você coloca só educacional, entretenimento, vendas e tal. Aí você faz isso e aí pronto, você já vai ter as ideias. Claro que, né? Aqui eu tô facilitando muito, né? Para você criar esse conteúdo, porque na época que eu criava conteúdo também não tinha ChatGPT, então era da cabeça mesmo, só que era bem mais difícil de criar conteúdo, né? Então, hoje em dia você consegue usar o ChatGPT, não que você precisa usar, né? Você não gosta da ideia de usar um robô para criar conteúdo para humano, mas óbvio que você não vai pegar o texto pronto do ChatGPT e colocar na sua legenda do Instagram ali, ou colocar nos seus carrosséis, ou literalmente ler com o teleprompter o que o ChatGPT te falar para falar no vídeo. Então você vai sempre fazer essas mudanças aí. Mas enfim, aqui você já tem isso e aí você vai pegando essas ideias e vai colocando no seu calendário. Então eu pego aqui, ó, aí o chat me deu a ideia, por exemplo, de fazer um post para minha cutelaria, para minha loja de facas, para eu fazer justamente um post, já que eu dei o exemplo tanto de facas quanto de filhos, né? Vai ser um vídeo faca segurança com criança, que vai ser justamente um vídeo daquelas, sabe, daquelas capinhas de faca que você coloca na ponta e ela de borrachinha, né? E aí você consegue prevenir que a criança se machuque. Então você vai fazer um vídeo relacionado a isso, inspiracional, porque vai ser meio que esse vídeo ele vai quebrar uma objeção de um pai ou de uma mãe que ela vai comprar uma faca e vai, enfim, eles têm criança em casa, tem 2 crianças que podem se machucar com a faca. Então você vai inspirar eles a comprar com base em uma quebra de objeção que você vai fazer nesse vídeo. Capa de borracha na lâmina. Aí você faz isso. Então a primeira e a segunda a gente já tem a ideia aqui, né, que eu tive da minha cabeça. Então você vai usar o ChatGPT para te ajudar também. E aí, enfim, por aí vai, né? Não preciso nem fazer
isso aqui e você pega basicamente essa ideia aqui e você coloca, ó, hoje é domingo, ó, você pega aqui, cria, eu já tô voltando para a parte prática, né? Coloca aqui, data de publicação, escolhe segunda-feira, coloca escrevendo, formato, a gente sabe que vai ser um vídeo curto, né? Porque eu coloquei lá, pedi pro chat colocar um vídeo curto, escolhe o Instagram, o tema vai ser faca, o tipo de conteúdo vai ser inspiracional, foi o que a gente fez ali no planejamento. E aí aqui embaixo você pega e só escreve a ideia e texto do vídeo, roteiro e a legenda. Lembrando que eu tô usando o sistema grátis aqui que eu fiz em vídeo, né? Então você pode simplesmente baixar esse sistema aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você quiser saber como que eu criei esse sistema aqui do zero para você também usar o Notion com mais facilidade, também pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Mas aqui, como é o sistema grátis, né? Não tenho tantos recursos quanto eu queria ter, inclusive aquela parte de desempenho que eu mostrei, mas você pode também, né, usar, você pode comprar o conteúdo único também, tá bem barato no momento, eu acho que daqui a pouco eu vou inclusive subir o valor dele, mas é só você também clicar no link aqui embaixo que você vai ter todos os tipos de templates, todos os modelos para você criar conteúdo de um jeito muito mais fácil. Então, ó, tem tudo aqui para você, para facilitar muito a sua vida, vídeos e tudo mais. E aí tem um super também que você pode entrar na lista de espera, mas como eu não mostrei tanto ele aqui, então eu não vou nem fazer uma chamada muito trabalhada aqui, é só para conteúdo único mesmo, que é mais voltado para criar conteúdo. Então, com esse sistema aqui você vai ter todos os recursos possíveis para você criar conteúdo com perfeição, mas voltando aqui pro sisteminha simples que eu fiz, é só você usar ele, você fazer esse planejamento que eu te passei aqui, então pensar em tudo que eu te falei aqui nesse vídeo, pensar em como que a sua marca pode fazer um planejamento desse que seja estratégico, que seja bem pensado, que você faça com base no seu público, você não ache um público pro seu produto, e sim faça um produto pro seu público, né? Então sempre ou cria um produto do zero com base no que o seu público precisa, ou então você melhora, né? Se você já tiver um produto, você melhora o seu produto com base no que o seu público mais precisa também, né? Mais necessita, porque aí você consegue criar um produto muito bom que vai vender quase que automaticamente, né? Só você falar sobre ele, se ele for muito bom, se ele tiver muitos resultados, se ele tiver cases bons, ele vai só vender sozinho, né? Automaticamente. Então esse é o poder de você ter toda essa parte planejada aqui. E lembrando também que esse é o simples, né? Que você pode fazer. Então aqui eu tentei resumir ao máximo. Esse vídeo inclusive ficou muito grande, mas eu tentei resumir muito o que você pode fazer para justamente criar calendário editorial que você pode usar para criar conteúdo de um jeito certo, de um jeito bom, de um jeito prático, simples, objetivo e você conseguir vender também, né? Porque criar conteúdo é você vender uma imagem, vender um produto, vender qualquer coisa. Então é isso. Aí daqui para frente é só você fazer para cada um desses aqui, já que você definiu qual que vai ser o planejamento, qual que vai ser o tipo de conteúdo que você vai precisar fazer para cada dia desse aqui. É só você ter as ideias em mãos, ter as ideias em mente, e aí você consegue escrever tudo, planejar tudo e criar um calendário editorial que vai funcionar. Você vai colocando aqui no Notion e vai se programando e vai mudando o status de cada um aqui, ó, programado, publicado, e aí só vai seguindo com os posts que você for fazer. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo para eu saber que eu posso trazer mais como esse aqui. Se você quer continuar acompanhando, se você quer continuar aprendendo sobre gestão, sobre criação de conteúdo, sobre Notion, sobre organização, se inscreve no canal aqui também que eu trago bastante conteúdo sobre isso, inclusive e principalmente sobre sistemas de Notion, né, para empresas. Então, eu já tenho alguns vídeos que eu faço sistemas para empresas aqui no canal. Pode só entrar aqui e se inscrever para não perder nenhum. E todos os links, né, todas as coisas, todos os recursos que eu citei aqui nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição também. Então é só você ir procurando aí cada um. E é isso. Então valeu, até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tamo junto.